o chamado dos antigos. A chuva castigava o deserto implacável do Novo México quando o Dr. Alan Reeves, arqueólogo e especialista em linguagens antigas, recebeu um chamado que mudaria sua vida. O telefone tocou pouco depois da meia-noite, um horário incomum para qualquer contato profissional. Do outro lado da linha, uma voz fria e objetiva se identificou apenas como o agente Carter, e disse que ele deveria se apresentar imediatamente em uma base militar desativada nos arredores de Alamogordo. O motivo? Um achado arqueológico subterrâneo que desafiava toda a lógica conhecida. Intrigado e tomado por uma sensação incômoda, Reeves aceitou o convite. Dentro de poucas horas, ele se viu a bordo de um helicóptero militar, cortando os céus noturnos rumo ao que, segundo a voz misteriosa, poderia ser a maior descoberta da humanidade. A base militar, um complexo esquecido do pós-guerra, estava cercada por equipes de segurança. Algo grande estava sendo mantido em segredo ali. Escoltado por soldados armados, Reeves foi conduzido por corredores escuros até um elevador que descia por um tempo que pareceu longo demais. Quando as portas se abriram, ele encontrou um ambiente que mais lembrava um laboratório de ficção científica do que um sítio arqueológico. No centro da sala, sob luzes fortes, havia uma estrutura circular, com paredes metálicas cobertas de símbolos brilhantes. Os padrões não eram aleatórios. Reeves reconheceu traços de escrita cuneiforme, caracteres egípcios e pictogramas maias, um código híbrido que jamais deveria existir. No meio da câmara, levitando alguns centímetros acima do chão, havia um objeto esférico, negro como o vazio do espaço. Ele girava lentamente, emanando um brilho sutil, como se reagisse à presença dos observadores. Não havia fios, suportes ou qualquer explicação lógica para aquilo. Mas o que fez o coração de Reeves disparar foi o padrão pulsante de símbolos projetados na superfície, uma sequência que ele já vira antes, em tabuletas sumérias encontradas na antiga cidade de Ur. A esfera não era apenas um artefato arqueológico. Era algo mais. Algo que não pertencia a este tempo. E, talvez, nem a este mundo. Códigos do vazio, a linguagem dos deuses. A esfera girava lentamente, projetando símbolos luminosos nas paredes do laboratório subterrâneo. Os olhos de Reeves dançavam entre os caracteres, sua mente lutando para decifrar o que parecia ser uma mensagem deixada por inteligências muito além da compreensão humana. Ele sentia que aquela estrutura não era apenas um artefato, era um dispositivo. Mas o que ele fazia? Como funcionava? Os cientistas ao redor estavam perplexos. Computadores haviam tentado analisar os padrões por dias, sem sucesso. Nenhum dos sistemas era capaz de traduzir as sequências. Mas Reeves percebeu algo que os outros ignoravam: a disposição dos símbolos não era aleatória. Havia um ritmo, uma progressão. Ele reconheceu traços da linguagem suméria misturados com caracteres que se assemelhavam a inscrições védicas e glifos maias. Civilizações separadas por milênios, conectadas por um mesmo código? Reeves se aproximou, seu coração acelerado. Seus dedos tocaram a superfície lisa e fria da esfera. No mesmo instante, uma onda de calor subiu por seu braço e os símbolos mudaram. Eles se reorganizaram em novas combinações, como se respondessem ao seu toque. O laboratório foi tomado por um zumbido grave, como se a própria estrutura estivesse vibrando com alguma força invisível. Os cientistas recuaram, alarmados. Luzes piscaram no painel de controle. A esfera estava viva, reagindo à presença de Reeves. Mas por quê? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: aquele objeto não era uma criação humana. Ele era uma mensagem. Um código deixado por seres que um dia estiveram aqui, e que, talvez, pretendam voltar. O experimento nazista, o sino e a sobra. O bunker subterrâneo estava mergulhado em penumbra, o ar denso com o cheiro de óleo queimado e metal superaquecido. No centro da sala, uma imensa estrutura em forma de sino repousava sobre uma plataforma reforçada. O aço negro da superfície era coberto por estranhos símbolos, e o ambiente ao redor parecia vibrar com uma energia invisível, como se algo dentro do artefato tentasse escapar.
Os cientistas alemães observavam com olhos inquietos. O experimento estava prestes a começar. 2 oficiais da SS trocavam olhares tensos, enquanto um terceiro, mais velho, consultava um conjunto de anotações rabiscadas às pressas. Os cálculos eram incertos. As consequências, imprevisíveis. Mas a ordem vinda de Himmler era clara: o sino deveria ser ativado. Os registros históricos sugerem que Die Glocke, o sino, era uma das armas mais enigmáticas e avançadas desenvolvidas pelo Terceiro Reich. Mas havia algo mais. Testemunhas relataram que o dispositivo não apenas gerava um campo eletromagnético intenso, mas distorcia o próprio espaço ao seu redor. Animais expostos aos testes morreram de formas inexplicáveis, e alguns soldados desapareceram, como se tivessem sido sugados para outra dimensão. Rives analisava os documentos encontrados décadas depois, tentando montar o quebra-cabeça. Muitos acreditavam que o sino era um projeto de antigravidade. Outros sugeriam que era uma tentativa de abrir portais para outra realidade. Mas as evidências apontavam para algo ainda mais assustador. E se os nazistas tivessem encontrado tecnologia extraterrestre e tentado replicá-la? Naquela noite fatídica, em 1945, enquanto os aliados se aproximavam, o sino foi ativado uma última vez. Um clarão púrpura iluminou o bunker, e então, silêncio absoluto. Quando os soldados invadiram a instalação dias depois, encontraram os equipamentos destruídos, os cientistas mortos e nenhum sinal do dispositivo. Mas se o sino realmente desapareceu, para onde ele foi? O contato perdido, manipulando a gravidade. Os relatos eram sempre os mesmos. Objetos movendo-se sem resistência aparente, luzes flutuando em padrões impossíveis e aeronaves capazes de pairar no ar sem qualquer sustentação visível. Desde os tempos antigos, a humanidade registrou fenômenos que pareciam desafiar a gravidade. Mas e se esses eventos não fossem apenas mitos ou alucinações? E se fossem resquícios de uma tecnologia perdida, ou pior, ocultada? A busca por dispositivos de propulsão antigravitacional sempre esteve envolta em mistério. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estudaram conceitos avançados baseados em manuscritos obscuros, ou segundo rumores, em informações obtidas de fontes não humanas. A lenda da Die Glocke, o sino, reforça a ideia de que eles poderiam ter descoberto um meio de alterar o campo gravitacional ao seu redor. Mas os alemães não estavam sozinhos nessa corrida. Após a guerra, a Operação Paperclip levou cientistas nazistas aos Estados Unidos, e os avanços tecnológicos deram um salto gigantesco. Documentos liberados anos depois mencionavam experimentos secretos envolvendo campos eletromagnéticos e dispositivos capazes de reduzir a massa de um objeto, tornando-o praticamente imune às leis da física convencionais. Seria possível que essas pesquisas fossem baseadas em conhecimento extraterrestre? Em meados do século XX, surgiram relatos sobre aeronaves estranhas operando em instalações militares ultra-secretas. Testemunhas descreveram objetos que pareciam dobrar o espaço ao seu redor, anulando completamente a inércia e realizando manobras que nenhuma tecnologia humana deveria ser capaz de executar. Em um dos casos mais intrigantes, engenheiros que trabalhavam na Área 51 alegaram ter estudado um veículo recuperado, cuja estrutura não continha nenhum mecanismo de propulsão conhecido. A resposta poderia estar na manipulação do vácuo quântico, um conceito que desafia o entendimento convencional da física. Se uma civilização avançada dominasse essa tecnologia, poderia atravessar o espaço sem depender de combustíveis ou asas aerodinâmicas. Em outras palavras, poderia viajar entre as estrelas com total liberdade. Mas se os governos já possuíam esse conhecimento, por que mantê-lo em segredo? O que estavam tentando esconder? E, mais importante, quem passou esse conhecimento para eles? A advertência, o último segredo dos deuses. Os ecos do passado sussurram avisos que poucos ousam ouvir. De civilizações antigas a projetos militares ultra-secretos, todas as evidências apontam para uma verdade perturbadora. O conhecimento sobre a tecnologia antigravitacional não foi simplesmente perdido, ele foi deliberadamente ocultado. Mas por quê?
Quem teria interesse em manter a humanidade presa à limitação da física convencional? Antigos textos sumérios falam de deuses que desceram dos céus, portadores de um conhecimento que poderia elevar ou destruir civilizações inteiras. Povos como os egípcios, os maias e até mesmo os hindus registraram em seus templos e escrituras a presença de máquinas voadoras, carros celestes que desafiavam a gravidade e cruzavam os céus como pássaros de fogo. No entanto, essas tecnologias nunca foram deixadas para trás. Elas foram levadas, ou ocultadas. Na era moderna, diversos cientistas e engenheiros que trabalhavam com propulsão avançada e energia livre desapareceram misteriosamente ou tiveram seus projetos abruptamente encerrados. Nikola Tesla, um dos maiores gênios da eletricidade, afirmava ter descoberto um método de transmissão de energia sem fio e ilimitada, um conceito que poderia revolucionar completamente a forma como a humanidade se desloca pelo espaço. No entanto, seus estudos foram confiscados após sua morte. O que ele realmente havia descoberto? Os relatos não param por aí. Informações vazadas indicam que governos e corporações poderosas podem estar em posse de tecnologias além da nossa compreensão, e aqueles que tentam expor essas verdades acabam silenciados. Estranhas visitas a pesquisadores, arquivos inteiros desaparecendo, acidentes suspeitos, todas as peças apontam para uma conspiração global para esconder o segredo dos deuses. Mas e se esse segredo fosse mais do que apenas uma tecnologia avançada? E se o verdadeiro perigo não estivesse na ciência, mas nas consequências de seu uso? Nos raros casos em que o conhecimento avançado foi entregue à humanidade, ele sempre veio acompanhado de destruição. O manuscrito de Voynich, os segredos alquímicos da Idade Média e até mesmo os experimentos com propulsão nazista sugerem que há um limite para o que devemos saber, ou para o que nos é permitido descobrir. Seria essa grande advertência dos deuses? A última fronteira da tecnologia é também o limiar da destruição? E, se for esse o caso, o que acontecerá quando ultrapassarmos esse limite? O portal se abre. Os sinais estavam por toda parte. Inscrições em templos ancestrais, textos sagrados, projetos secretos, acidentes inexplicáveis, tudo apontava para uma verdade inegável. A humanidade já esteve à beira desse conhecimento antes, e algo, ou alguém, interveio para impedir o próximo passo. Mas agora, neste exato momento da história, talvez estejamos cruzando novamente essa fronteira proibida. O avanço das pesquisas em antigravidade, energia livre e manipulação do espaço-tempo nos aproxima perigosamente do que os antigos chamavam de o poder dos deuses. Estamos prestes a abrir uma porta que foi lacrada há milênios, e o que há do outro lado pode ser tão maravilhoso quanto devastador. E se os relatos de contatos alienígenas, desde tempos imemoriais até os arquivos ultra-secretos dos governos modernos, não forem meras visitas casuais, mas sim tentativas de monitoramento? Talvez nunca tenhamos sido abandonados, talvez estejamos sendo vigiados, esperando o momento certo, ou errado, para redescobrir algo que foi escondido por uma razão. A questão não é mais se conseguiremos reconstruir a tecnologia perdida. O verdadeiro dilema é: o que acontecerá quando conseguirmos? Os textos antigos falam de civilizações que desafiaram as leis da física e pagaram um preço terrível. Atlântida, e outras civilizações que floresceram, em um piscar de olhos, desapareceram sem deixar vestígios. O que as destruiu? Uma guerra cósmica? Um acidente provocado por sua própria tecnologia? Ou algo ainda mais sombrio, um evento que se repete sempre que a humanidade atinge um limite perigoso? Talvez já tenhamos passado por esse ciclo antes. Talvez estejamos presos em um eterno recomeço, onde a cada era, redescobrimos a mesma verdade proibida e enfrentamos as mesmas consequências. Mas há aqueles que não aceitam esse destino. Cientistas, pesquisadores, exploradores do desconhecido, indivíduos dispostos a arriscar tudo para romper o véu do esquecimento e desvendar o último segredo dos deuses. Eles sabem que a humanidade se encontra diante de um limiar. A questão não é mais se devemos cruzá-lo, mas quem decidirá o que acontece quando o fizermos. E, então, o portal se abre. Luzes cortam os céus. Sensores captam sinais estranhos, como se algo,
ou alguém, tivesse notado nossa aproximação. O silêncio que nos acompanhou por milênios está prestes a ser quebrado. A pergunta final ecoa pelo cosmos, aguardando uma resposta. Estamos prontos?